Shalom. Vamos continuar olhando para a vida de José, mais que vencedor, que traz tantas lições especiais para nós. Aliás, cada detalhe da vida de José, delas podemos extrair lições preciosas que nos ajudam, nos fortalecem, nos estimulam, nos trazem esperança. E é isso que nós queremos fazer. Eu quero começar o estudo de hoje já convidando você a se inscrever no nosso canal, para que você receba as notificações daquilo que nós postamos, dos vídeos de estudos, das devocionais que fazemos. Enfim, inscreve lá, toca o sininho, deixa marcado lá, porque isso é muito importante. Mas vamos olhar hoje para José dentro de um aspecto muito importante. E o passado, como fica? Qual a influência do passado na nossa vida? E eu quero olhar um pouquinho para a vida de José e trazendo isso para o nosso contexto. Mas antes de entrarmos no tema, vamos orar. Pai, nós pedimos que a Tua graça seja nós nos capacitando Pai, nós pedimos que a Tua graça seja sobre nós, nos capacitando para que nós possamos, de fato, compreender, ó Deus, a profundidade daquilo que a Tua palavra quer nos comunicar nessa hora. Eu peço que a Tua boa mão seja conosco e o Teu Espírito traga revelação ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Para que a gente possa analisar corretamente a vida de José, precisamos começar com a pergunta básica: a sua origem. Como foi a vida de José, o seu nascimento, como tudo começou? Vamos olhar um pouquinho para isso. Por isso nós vamos lá para Gênesis, capítulo 30, os versos 22 até o 26. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Deu a ele o nome de José e disse: o Senhor me dê ainda outro filho. Então isso traz algumas características interessantes, né? Quando a gente pensa na vida de José, o seu nascimento, descobrimos que ele foi fundamental na vida de Raquel e que ele veio para trazer esperança. E isso é importante, guarda isso porque nós vamos voltar nesse ponto um pouquinho mais para frente no estudo de hoje. Bom, aí quando nós olhamos para isso, fazemos a pergunta: bom, peraí, por que Deus escolheu José? Por que Deus decidiu realizar aquela grande obra exatamente através de José? A resposta clara, definitiva, nós não temos. Uma coisa nós sabemos: Deus é soberano. Deus é o oleiro que decide pegar o barro e moldar do seu jeito. E aí, tendo essa imagem em mente, nós precisamos fazer a mesma pergunta que Paulo faz lá em Romanos capítulo 9, verso 20. Ele diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou seja, eu e você não temos que questionar a Deus, o Supremo Senhor, o Altíssimo, o Criador e sustentador de todas as coisas, por que Ele fez o que fez, da forma como fez, com quem fez. Temos que apenas olhar para a sua soberania e compreender um pouquinho, porque nunca vamos compreender totalmente, a eleição segundo a presciência de Deus. Deus elege, Deus escolhe quem Ele quer e de antemão, porque Ele é Deus, porque Ele conhece todas as coisas antecipadamente, Ele conhece o presente, passado, futuro, como se fosse uma só coisa. Então,
Deus, ele sabe exatamente o que ele pode fazer, com quem ele pode fazer e o alvo que ele vai alcançar com aquela pessoa. Então, a eleição, segundo a presciência de Deus. Isso a gente vê em José, porque Deus o escolheu para uma obra grandiosa. A gente vê em Abraão, porque olhamos para Abraão e vemos Abraão, um povo idólatra, né? Ali a sua família, o povo onde ele morava, em Ur dos Caldeus, era um povo idólatra, eles eram politeístas, tinham muitos deuses. Então, mas Deus vai lá e pinça Abraão do meio daquele povo e ainda diz: sai da tua família. Ou seja, sai do contexto que você está, porque é você que eu quero. Então era Abraão e Sara. Abraão ainda levou Ló, que caminhou com ele, mas antes de chegar a Canaã de verdade, entrar no lugar, de pisar aquela terra, de possuir aquela terra no Senhor, Abraão teve que se separar de Ló. Então, Deus escolheu Ló de uma forma única e Deus decidiu soberanamente. Deus o elegeu para isso. Sansão é outra história. A Bíblia é clara quando nos diz que Deus o escolheu para uma finalidade de libertação do povo e combater aqueles filisteus que estavam atormentando o povo. Isaías foi assim. Deus o escolheu dessa forma. Jeremias, outro profeta, Deus diz: olha, ainda no ventre eu conhecia você e eu já tinha te escolhido para ser profeta às nações. João Batista, quando Zacarias, seu pai, está servindo no templo, Isabel era estéril, e ali o anjo aparece para Zacarias e diz: olha, eu ouvi tua oração, eu vou mandar um homem, ele vai ser grande diante de mim. E o que já estava predito lá nos profetas é que João Batista viria para preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho para a manifestação de Jesus, o seu ministério sobre a terra. Paulo, a mesma coisa, Deus o escolheu. Ele foi um perseguidor da igreja nos primeiros anos, no primeiro tempo, ou primeira fase da sua vida, vamos dizer assim, mas Deus já tinha olhado para Paulo e tinha visto nele a pessoa certa. Quando? Lá atrás, antes de Paulo existir, Deus o escolheu segundo a sua presciência e Deus determinou que através de Paulo levaria o evangelho aos gentios e até os confins da terra. E a gente poderia ficar aqui muito tempo olhando para os personagens bíblicos e vendo claramente a soberania de Deus em escolher pessoas e dar a elas um papel fundamental que pudesse espelhar a glória de Deus sobre a terra. O mais impressionante da soberania e eleição de José é que isso acontece com Jacó. E é interessante isso, porque Deus escolhe Abraão, depois vem o filho Isaque, que é o eleito, não foi Ismael, não foi o servo Eliezer, Deus escolheu Isaque, apenas um filho da promessa. E de Isaque não foi Esaú, foi Jacó que Deus escolheu. E aí nós lemos lá em Romanos capítulo 9, os versos 12 a 15, assim: já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Uau, ele está dizendo ou declarando a sua soberania, a sua própria soberania. E ele diz, olha, Jacó foi escolhido ainda no ventre da sua mãe. E ali, Deus já havia deixado claro que o mais moço iria dominar. Porque Esaú nasceu primeiro, eram gêmeos. Mas Esaú nasceu primeiro. Quando Jacó, ele nasce, ele não teria o direito da primogenitura. Mas Deus o escolheu para o papel que ele cumpriu na história. E então Jacó se torna alguém relevante na história, porque ele cumpre o seu papel, apesar de ser um enganador,
apesar de trapaceiro, apesar de tanta coisa que ele fez, mentiroso, ele teve que aprender a depender do Senhor até o final dos seus dias. Então, olhando para José, nós vemos algumas características que nos mostram assim, Deus usa pessoas comuns, famílias cheias de problemas. A família de José era uma família problemática. Vamos começar olhando o próprio José. Desde o início, ele era filho mimado do pai. Isso a gente vai olhar, por exemplo, para enriquecer o nosso estudo, Gênesis 33, melhor dizendo, versos 1 e 2, e também Gênesis 37, verso 3. No primeiro texto de Gênesis 33, 1 e 2, nos diz que, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por último. O que está acontecendo? Depois de ter fugido porque enganou o irmão, enganou o pai, para conseguir a bênção da primogenitura, Jacó teve que fugir e passou cerca de 20 anos vivendo na casa do tio Labão. Lá ele desposou a sua esposa, Raquel, e Lia também. E aí é toda uma história na qual a gente não vai entrar aqui hoje. Mas depois de cerca de 20 anos, Jacó está voltando para casa. Com os bens que ele adquiriu, Deus o fez prosperar, com a sua família, seus filhos. Bom, no meio do caminho, ele recebe a notícia de que Esaú está vindo ao seu encontro. Então ele tem medo. Ele imagina que Esaú, depois de 20 anos, ainda está irado. Ele imagina que Esaú ainda quer tirar a sua vida. Então o que ele faz? Ele pega e distribui a sua família e os seus bens de tal forma que Esaú não matasse todos, vamos dizer assim, quando eles se encontrassem. Ele até faz 2 bandos, Se Esaú pegasse um, o outro se salvaria. Se pegasse o outro, um se salvaria. Enfim, ele traça uma estratégia para salvar pelo menos parte, mas chama a atenção de que ele coloca todo mundo na frente. Por último vem ele, Raquel e José. Então ele havia deixado José por último, ou seja, se Esaú matasse pessoas, José seria o último a ser alcançado. No capítulo 37, verso 3, nos diz assim: ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então, Israel, ou Jacó, ele amava mais José do que os outros, porque era o filho da velhice. E é natural que seja assim, é como o avô, imagina o avô que já cuida do neto, que ama os netos, que mima os netos, imagina que ao invés de neto, essa criança é o próprio filho da pessoa já idosa. Que é a mesma coisa que deve ter acontecido com Abraão lá atrás. Então, Jacó, ele mima José porque é o filho da velhice e procura cuidar dele, estar com ele, e dar a ele predileção. Isso acabou gerando uma série de problemas na família, porque os irmãos começaram a ter ciúmes de José. Os irmãos começaram a ter inveja daquilo que ele representava para o pai. Então, vamos até pensar o seguinte: Jacó dava para José o mimo que ele próprio recebeu. Lembra? Jacó, ele foi escolhido por Deus para ser aquele que iria dar continuidade na história, Abraão, Isaac e Jacó, não Esaú, mas havia algo especial na história da família. Por quê? Jacó, ele era mimado pela mãe. Enquanto o pai, Isaac, ele amava mais Esaú, porque Esaú era de caça e tal, Jacó era mais caseiro. E a sua mãe, ela o amava mais, estava mais junto, então ele era o filhinho da mamãe. E isso
na verdade, era uma cultura da casa, a preferência por um filho, que é um erro que muitas vezes acontece dentro das famílias. Quando tendo mais de um, óbvio, né? O pai ou a mãe, ou até os dois, dão mais preferência para um do que para o outro, cuidam mais de um do que do outro, dão mais atenção a um do que do outro. E isso acaba gerando distorções emocionais na criança à medida que ela se desenvolve, que vai crescendo. Então, essa cultura acaba acontecendo também na vida de Jacó. A cultura da vida de Isaac, da casa de Isaac, era de predileção por um. E na casa de Jacó, isso vai se reproduzir outra vez, porque ele tem predileção por José, né? Então, Jacó foi mimado pela mãe, se sentia provavelmente rejeitado pelo pai. Ele era um enganador, um mentiroso, era medroso, ele era um passivo, foi seletivo com os filhos. Enfim, o caráter de Jacó tinha sido distorcido à medida em que ele foi crescendo por causa do contexto, ambiente da família, da cultura familiar. Então José, o mimado pelo pai, ele cresceu com um pai assim, um pai medroso, enganador, mentiroso e tal. Quem foi a mãe? A mãe foi uma manipuladora. Ela era encrenqueira, foi invejosa, supersticiosa, mentirosa. Então, vamos dizer assim, o ambiente familiar de José era de pai e mãe com um caráter cheio de problema. Pai e mãe com caráter totalmente afetado pelo pecado. E os irmãos, qual foi o resultado disso tudo? Os irmãos, eles eram invejosos, mentirosos, assassinos porque iam matar José, covardes porque pegaram o menor de idade e fizeram o que fizeram com José, de vendê-lo como escravo, eram trapaceiros, enfim, a família de José era uma família cheia de problemas de caráter. Agora, por que a gente está falando da família? Porque a genealogia em Israel era muito importante, desde o início, nos primórdios, lá atrás. Isso foi muito importante. Por que Deus falou para Abraão, sai da tua casa? Porque Deus queria começar algo novo com ele. Deus queria que uma nova árvore genealógica se iniciasse a partir de Abraão. Por quê? Porque no sistema patriarcal da antiguidade, o patriarca, ele determinava a vida financeira e a vida religiosa daqueles que estavam abaixo dele. Portanto, Abraão, se ele permanecesse na casa de Terá, o seu pai, ele seria guiado pelo pai segundo os costumes econômicos, financeiros e religiosos do seu pai. Então era necessário que Abraão saísse daquele contexto para que ele pudesse começar uma nova ordem econômica e religiosa, espiritual, a partir da experiência dele, Abraão, com Deus. Então ele tinha que sair. Por isso a gente olha para a Bíblia toda e vê a importância da genealogia, porque há heranças que nós recebemos a partir dos nossos pais, dos que vieram antes de nós. E isso eu vou falar daqui a pouquinho. Mas a importância da genealogia em Israel, ela ressalta, ela aparece diante dos nossos olhos em vários momentos. Por quê? Ela determinava a herança, não é? Então, se você era descendente daquela pessoa, a herança daquela pessoa era sua, né? A comprar e vender propriedades também estava ligado diretamente a essa questão. A árvore genealógica definia a linhagem sacerdotal, ou seja, não era qualquer um que poderia ser sacerdote. Para servir ao Senhor no templo, tinha que ser da linhagem de Levi, dos levitas. Então a linhagem era importante para se saber de qual linhagem é, da tribo de Levi, então pode servir no templo. Definia também a linhagem da realeza, da mesma forma. Então, para se tornar rei, ele tinha que ter a linhagem real.
e revela também a soberania de Deus. Deus escolhendo, por exemplo, Jacó, né, no lugar de Esaú, José, no meio de todos os seus irmãos, Davi, apesar dos seus irmãos terem condições aparentes de se tornarem rei, Deus escolhe Davi, e assim vai sucessivamente, a soberania de Deus também aparecendo nisso. Quando a gente olha para a linhagem genealógica de Jesus, nós vemos ali algo interessante. São 4 mulheres que aparecem. E isso é curioso porque não era comum mulheres aparecerem na ordem ali, na cronologia, na genealogia de alguém. Sempre apareciam os homens. No entanto, quando a gente olha para a Bíblia, para os evangelhos, a gente vai descobrir que 4 mulheres aparecem ali. E isso se destaca de uma forma especial. Porque aí a gente vai encontrar algumas coisas muito interessantes. As 4 mulheres que aparecem ali, o que já é algo anormal, as 4 com passado comprometido. Como assim? Tamar foi aquela que enganou o sogro, porque ela tinha se casado com o filho, e ela então enganou, o filho morreu, o outro não quis gerar descendente, né? Os filhos os maridos que ela tinha tido eram homens maus, o Senhor os matou e tal, e então ela não teve filhos. O que ela criou de artimanha para gerar um filho? Ela enganou o próprio sogro, se fez de meretriz para se deitar e então acabou gerando 2 filhos gêmeos, né? Então Tamar é aquela que enganou o sogro, né, como meretriz para gerar um filho. Vemos ali Raabe. Raabe, ela não era judia. E isso é curioso, porque já revela na linhagem de Jesus povos que não eram apenas os judeus. Raabe é aquela prostituta que no alto das muralhas de Jericó acolheu os espias judeus, né, hebreus, quando eles foram para destruir Jericó. E ela foi salva exatamente por isso, porque ela foi poupada, porque havia cuidado desses espias que tinham entrado em Jericó para sondar aquela cidade fortificada. Então ela foi poupada e ela aparece ali na linhagem de Jesus. Batseba, né, é aquela que viveu a relação de adultério com o rei Davi, né? Davi, o grande rei também, veja, né? Então é um homem, mas está ali envolvido com o adultério, com Batseba, e na linhagem de Jesus tem o adúltero e a adúltera. Ali nós encontramos Ruth. Ruth era moabita, não era judia também, né? Era até um povo adversário. Então, nesse sentido, nós podemos ver que Tamar, Raabe, Batseba e Ruth eram mulheres com passado comprometido. Agora, deixe-me falar algo muito importante para você. Deus não está preocupado com a sua linhagem. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus não está preocupado com a sua genealogia. Deus sabe quem Ele é. Entendeu isso? Deus sabe que Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser na vida de alguém que pode ter tido um passado comprometido, antepassados comprometidos, uma linhagem, não é? Uma árvore genealógica que traz pessoas comprometidas. Deus sabe quem Ele mesmo é. Deus se conhece, Deus sabe do que Ele é capaz de fazer com aquele que se coloca nas mãos dEle. Então lembre-se, não importa o que veio antes, importa o que você pode permitir hoje que Deus faça nas suas vidas. Quando a gente olha essa genealogia de Jesus, nós vemos a Bíblia confrontando uma arrogância dos líderes fariseus do tempo de Jesus, por exemplo, né? Judá, por exemplo, o pai da tribo de onde veio o Messias, ele era o adúltero, tinha tido um filho com a própria nora, né? Como nós vimos, que se disfarçou de
prostituta. Raabe, a tataravó do rei mais querido, Davi, era uma cananita, era uma ex-prostituta profissional. Ruth, moabita, era a bisavó do rei Davi, filha de uma nação que tinha surgido a partir do incesto de Ló com a sua filha. Lembra o sobrinho de Abrão? Abrão sai, Ló vai com ele, depois eles se separam, Ló vai para as bandas de Sodoma e Gomorra, e depois, quando Deus traz juízo, eles saem de lá, e aí eles têm que se refugiar e vão morar numa caverna, e as filhas dizem para si: olha, nós não temos descendentes, não há homens aqui com quem nos casemos, então o que elas fazem? Embriagam o pai e geram filho dele. E aí Ruth vem de um desses incestos aí. Batseba, olhamos para a história, já sabemos, o rei Davi, tão reverenciado, era um adúltero, traidor, assassino de um homem íntegro que era o marido de Batseba. Era inocente o homem, mas Davi o matou. Então eu quero dizer uma coisa para você: não importa o que veio antes, você não precisa repetir os erros daqueles que vieram antes. Você pode viver uma nova história. Em Jeremias capítulo 31, os versos 29 e 30, diz assim: naqueles dias já não dirão, os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. É essa parábola que era usada na antiguidade que Jesus também vai usar lá na frente, Ou seja, qual era a colocação? Olha, se seu pai não presta, você também não vai prestar. Os pais fizeram coisa errada, os filhos também vão fazer. Essa era a ideia. Em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, do verso 1 a 3, a gente lê assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis esse provérbio dizendo: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis esse provérbio em Israel. Uau! Deus está falando, não se use esse provérbio em Israel. E eu quero dizer, no meio cristão, no meio da igreja, não diga de ninguém, porque o pai errou, o filho também errou. Os filhos não levarão a culpa dos pais. Aquele que pecar, esse receberá o resultado do seu pecado. Esse é o princípio da palavra. Então ele está dizendo, não use isso, por quê? Porque quando nós conhecemos o Senhor, conhecemos Jesus, é por isso que ele diz, naquele tempo, lá adiante, quando hoje, o que nós estamos vivendo, debaixo da graça do Senhor Jesus, os filhos não vão carregar a culpa do pecado cometido pelos seus pais. Então, a Bíblia nos revela em como uma história pode ser mudada. Vamos pegar um exemplo? Raabe, que está na genealogia de Jesus. Ela é mencionada 2 outras vezes na Bíblia. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 31, ela está na galeria da fé. Pela fé, Raabe. Ou seja, ela está entre os heróis da fé. Ela é uma pessoa destacada pela sua fé. Uau! A Raabe, a prostituta. Lá em Tiago capítulo 2, o verso 25, nos diz que ela foi salva. Ela foi alguém que mostrou pelas suas ações a sua fé. Consequentemente, o nome dela está escrito no livro da vida. Uma história pode ser mudada. Raabe pode ter sido uma prostituta no passado, pode ter sido uma mulher que fez muita coisa errada. No entanto, a sua vida mudou. Por isso eu quero dizer para você, a sua história pode ser mudada. Sabe quando a história de Abraão começou mudada? Aos 75 anos. A história de Abraão começou a ser mudada aos 75 anos. Nunca é tarde demais para um novo começo. Até aqui foi ruim, até aqui muitas crises, até aqui muita luta, até aqui muitos deslizes. Então eu quero dizer para você, a sua vida pode ser mudada
pelo poder de Jesus. A sua vida pode experimentar um novo começo. A Bíblia nos mostra de diversas formas reis maus que tiveram filhos bons. Reis bons tiveram filhos maus. Na nossa vida também, pais bons, né? No nosso tempo, né? Pais bons muitas vezes têm filhos maus. Pais maus às vezes têm filhos bons. Então, lembre-se, você não precisa carregar o peso de repetir a história de quem veio antes de você. Você pode ter um novo começo, não construído por você, mas construído por Jesus, pelo seu Espírito Santo que molda o nosso caráter à semelhança do caráter de Jesus. José foi alguém que na sua concepção e no seu nascimento fez cessar a vergonha de Raquel. Os dois maiores inimigos emocionais que nós podemos ter é a culpa e a vergonha. E Raquel tinha vergonha de não poder ter filhos. Mas quando ela ficou grávida, né, e ela estava para dar à luz a José, o seu coração estava cheio de esperança em relação ao futuro. José significava o Senhor acrescente, ou seja, ela tinha expectativa de ter mais filho. E de fato Deus lhe deu mais um filho. Mas lembre-se sempre, foi Deus fazendo algo no coração e na vida de uma mulher que agora renasce numa nova esperança, numa nova história, num novo momento. Ela que era dominada pela vergonha, agora está cheia de esperança. Lembre-se, a sua história é uma história singular. Você veio de uma família, você tem antepassados, você traz consigo uma bagagem desses antepassados, sim. Mas eu declaro, Deus vai escrever uma nova história, uma história diferente. Você não precisa repetir a história dos que vieram antes. Ninguém também vai repetir a sua história, nem os seus filhos. Não tente impor aos seus filhos que eles repitam a sua história. Você é único, você é única. E Deus, o que Ele tem para fazer na sua vida, também é único. Então creia, encha o seu coração de esperança e continue caminhando e permitindo que Deus molde a sua vida para a glória dele.